Sem saber a razão, sem ter a direção, eu vou seguindo, sigo os passos de alguém que me quer muito bem. Nele eu confio, ele me livrará do perigo. Do sol ele é meu abrigo. Se à noite me sinto sozinho, ele me guardará. Eu não temerei, de uma coisa eu sei, meu socorro vem do Senhor. Nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei. Aprender a confiar e só em Deus esperar é um desafio, pois no meu coração quero ter razão. Seguir sozinho, não vou prosseguir por mim mesmo, nem alimentar meus desejos. A Deus seguirei sem ter medo, Ele me guardará. Eu não temerei, de uma coisa eu sei, meu socorro vem do Senhor. Eu não temerei, de uma coisa eu sei, meu socorro vem do Senhor. Nele confiarei, Nele confiarei, nele confiarei. Everson e Márcio, hoje aqui no Conexão mais uma vez. Os meninos do Nova Voz retornam aqui. Boa noite, que prazer tê-los diretamente de São Paulo, né? Boa noite, prazer é nosso estar aqui. E aí, pegou muito trânsito, Márcio, hoje? Ou foi de boa? A gente saiu bem cedo. Bem Pra não cedo arriscar, mesmo. né? A gente deu uma dormida ali atrás, tudo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Conexão. Obrigado. E é o seguinte, você que está em casa pode participar. Hoje é quinta-feira, último dia da semana que tem Conexão, mas você pode ainda curtir o nosso programa hoje. Participa, interage do tema da noite. É o seguinte, hoje, para você que não sabe, é Dia Internacional do Contador de História. Chapolin, contador de Olha, causos. Luciana, eu não Você sou gosta de bom história? Eu gosto de história, mas não sou bom para contar história. Gosta de ouvir Mas eu histórias? gosto de escutar boa música. É, e né? quem sabe faz ao vivo, viu? E eu tava toda até música cantando traz aqui. uma boa história, né? Eu Toda espero música que traz meu uma boa microfone história. tenha sido cortado no início do programa, porque eu tava meio cantando aqui. Se entrou no ar ao vivo aí, eu acho que atrapalhou a música, porque eu não sei cantar também. Mas eu gosto de escutar boa música e gosto de escutar uma boa história também. Mas não sei contar não, viu, Lu? Mas você não Você gosta? sabe contar? Eu gosto de contar história também, mas eu acho que eu prefiro ouvir. Eu gosto de ouvir histórias diferentes. Também vocês, meninos? Eu gosto de ouvir história. É? Também não sou muito bom pra contar histórias não, viu? Alguém tinha um hábito assim de quando criança a mãe contar história e tal? Minha mãe contava bastante história pra mim. E meu pai, ele tem umas histórias da infância dele que, olha, uma melhor que a outra, viu? Uma melhor que a outra. Olha só, e para conversar sobre esse tema hoje aqui com a gente no Conexão, eu recebo a diretora acadêmica da Faculdade Paulista de Artes, a Lucimar de Santana. Minha xará de sobrenome, não é, Lucimar? Somos quase primas, né? Muito prazer, uma ótima noite a todos. É uma honra estar aqui num dia tão importante sobre contação de histórias, embora eu não seja uma contadora de histórias. Espero colaborar com a programação. Mas a Faculdade Paulista de Artes é uma das faculdades do Brasil que tem a especialização de contador de história, não é isso? Perfeito. Temos a pós-graduação em contação de histórias, né? Nós somos uma faculdade de artes e nada mais justo que ter também um curso com essa especialização. E como que surgiu uma especialização, né? Uma pós-graduação nessa arte que é contar história? Bem, contar histórias é natural do ser humano. Desde pequenos, ouvimos histórias dos pais, dos avós. É uma atividade milenar. As pessoas, antes mesmo da imprensa, né, era a forma de poder contar, manter conhecimentos, propagar informações, fatos, era fazer a roda ao redor ali da fogueira, contar histórias e transmitir valores da comunidade, os saberes daquela comunidade.
Então, contar histórias é algo muito antigo. Mas, na forma urbana, como nós dizemos agora, é uma novidade, né? Desde os anos 80, com a questão da tecnologia, as pessoas sentiram um pouco de necessidade de retomar a contação de histórias. Mas de uma forma diferente, já não temos mais ao redor da fogueira. Uma forma mais modernizada, né? E agora você vai entender um pouco mais sobre essa arte de contar história. Olha só. Era uma vez um jovem chamado Gulliver. Gulliver! 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 A contação de história, a gente pode dizer que ela existiu sempre, desde os primórdios da humanidade. Porque a pessoa, por mais leiga que ela fosse, ela já contava história. E aí eu comecei a contar a história dos meus sobrinhos e achei uma delícia, eles adoravam. E chegou um momento que eu comecei a criar as próprias histórias. E eu começava a inventar a história. Então eu já não pegava mais um livro para ler, eu inventava. Quando a gente começa a pensar em contar história, a gente tem que resgatar uma criança interior, né? Está ligado ao nosso lúdico também. Porque no teatro a gente fala uma coisa que serve como uma das técnicas de contação de história, que é você ter a verdade. E como eu uso essa verdade? Através do meu olhar. Então, quando eu falo para uma criança, o sol está surgindo, se eu não enxergar esse sol, as crianças também não enxergarão. Você faz com que ela imagine. Então, a criança viaja nesse mundo da imaginação, né? E eles recebem isso tão bem, eles captam tudo, que quando você vai contar de novo, se você deixar alguma coisa, eles te cobram. Quando a gente pensa em criança, a gente tem que ser muito criativo. Quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ser muito criativo. Então é necessário que o ator ou o artista que está contando história tenha essa imaginação sempre aguçada e que consiga ver. Porque se ele vê, as crianças olham. E isso é interessante porque tem momentos que a gente não tem nada. A gente olha assim, as crianças ficam procurando o que está acontecendo. Que elas acham que a qualquer momento vai entrar alguém, mas não, é porque a gente está vendo aquilo. Culturalmente, né, nós não fomos educados para ter uma faculdade que contasse história. Então, está começando. Nós estamos nos primórdios ainda. Quando eu entrei para esse projeto da faculdade, eu comecei a olhar a contação de história de um novo ângulo, que aí sim é a apresentação, não apenas o estudo da história. E foi muito rico para mim, porque daí eu comecei a vivenciar, experimentar o que é realmente contar história. Eu faço contação para todas as faixas etárias, eu trabalho com isso. Eu sou contadora de história mesmo, não sou atriz. E para mim é maravilhoso ver como as histórias transformam. A contação começa antes de começar a contação de fato. É como você se apresenta, como você chega na sala. Não adianta você chegar numa sala de crianças e chegar lá, não começou, olha para as crianças, tal. Agora, bem-vindos à contação. Não vai adiantar. O link está quando você entrou na sala, esse link já tem que existir. Eu acho que eu consigo fazer com que uma criança se apaixone pela história que eu estou contando. Não sei porquê, né? Mas tem gente que adquire através do tempo, através do conhecimento, através da leitura, através das técnicas que existem, né? Como olhar para uma criança, como dar ênfase a uma palavra, né? O momento de dar uma risada, uma hora, um momento em que você tornar o teu rosto neutro, né? Uma hora em que você esbugalha o seu olho para criar algo. Então, tudo isso você tem que aprender a fazer com as crianças, né? Porque você vai fazer com que essa criança viaje nesse mundo da imaginação. Porque o olhar é o link. Se eu não tiver olhar direto com a criança, que no teatro a gente olha, né? Se eu não tiver esse jogo, eu não vou conseguir resgatar essa criança. Eu não vou conseguir fazer com que ela se interesse com a história e num determinado momento ela vai se distrair com outras coisas e a história ficou para trás. Então, ao contar uma história, a história me traz o que ela tem para ensinar e eu dou para ela o que eu tenho de experiência, o que eu tenho da minha vida, o que eu tenho da minha visão do mundo. Eu pensava que era ridículo, contação de história, que coisa chata.
quando eu comecei, eu tive a oportunidade de começar, e eu acho que seria bacana se tivesse mais divulgação midiática, por exemplo. Então, mostrar que a contação de história não está colocada só para criança. Eu posso fazer uma contação de história no teatro empresa, por exemplo. Entendeu? Eu vejo qual é a proposta de trabalho desse teatro, dessa empresa, e eu trabalho através da contação. A contação, nós temos o olhar, o foco principal com as crianças, mas ela é abrangente, ela tá ligada a tudo e a todos. E a história é uma cultura viva. Cada vez que alguém conta uma história, ela vai contar diferente, porque ela vai colocar um pouquinho da própria experiência nesse processo de contação da história. E isso aqui é muito rico, por isso que a história é transformadora, porque ela permite que a pessoa olhe o mundo dela com uma visão crítica. E ela vai existir sempre, porque trabalhar com a imaginação ainda é preciso, né? E contação é trabalhar com a imaginação. Conseguiu sair vitorioso! Muito bom, contar história, hein, Luciana? Olha, gostei disso aí, viu? Eu tenho até uma pergunta já para a professora aí. Mas antes disso, eu quero ir para os meus tuiteiros aqui. Luciana, a Miriam Martins, ela fala o seguinte: minha mãe é especialista nesta arte de contar histórias. Ainda agora, minha sobrinha adormeceu em seu colo escutando uma boa história. Então, um abraço aí para a mãe da Miriam Martins, que é uma boa contadora de histórias. A Flavinha Couto também, ela diz o seguinte: eu curto ouvir uma boa história e bem contada. Tem mais comentários aqui. O Alexandre Medeiros, ele até filosofa aqui. Pelo conto apresentamos o mundo. E eu vou para o Facebook, porque já tem gente participando também. Cadê aqui? Deixa eu ver, escolher um bom comentário. A Solange Ambrósio, ela ouvia muitas histórias do avô dela. Eu também ouvia muitas histórias do meu avô, da minha avó. E a gente lembra de muitas histórias, né, dessa época da infância da gente. E tem também aqui mais um comentário. Cadê? A Lu Tim, ela fala o seguinte: minha filha pede para mim ler para ela e eu leio e ela adora as histórias que ela conta. Muito bacana. Agora, Luciana, Chapa, tem um comentário aqui. O Richard, ontem você pediu oração aqui pelo pai dele, sim, que estava no momento fazer uma cirurgia hoje, né? E ele falou que muito obrigada a todos que oraram aí do Conexão, que o pai dele está passando bem. Um abraço, então, para o seu pai, viu, Richard? Mas a pergunta que eu vou deixar é a seguinte, Luciana. Professora, se tem uma faculdade que a pessoa aprende a contar história e tem até uma especialização para contar história, então porque deve ter um mercado para essas pessoas, né? Deve ter uma demanda de gente, o mercado está precisando de contadores de histórias. Tem mercado de trabalho para quem quer contar uma boa história, para quem gosta dessa área, quer se especializar? Eu acredito que sim, Tiago, porque há uma diferença agora em relação às histórias, como eu disse anteriormente. As pessoas sentavam ao redor de uma mesa para uma fogueira, né? Ou simplesmente no colo do avô, nas pernas do pai. Hoje não, nós temos uma concorrência que é essa tecnologia toda. Vocês próprios sociais, aqui né? estão conversando conosco e, ao mesmo tempo, acessando todas as redes sociais. Então, como lidar com esse aparato todo tecnológico e manter a tradição de uma contação de histórias? A especialização nasce justamente para isso, para que esse contador de histórias, que não é exatamente uma profissão, ele está dentro da área do ator, né, no campo de atuação do ator. Então, esse contador ele tem de ter mais argumentos, mais gestos, mais oralidade e muito repertório de histórias. Então, nós formamos o nosso curso de pós lá da Faculdade Paulista de Artes, pensando nos 4 eixos de linguagem, né, que são as artes visuais, a música, a dança e o teatro. Juntar tudo isso é um contador, um ator mais completo, né? Então, ali nós mostramos no nosso projeto social com crianças grupos que têm desde atores a músicos, pedagogos também, né? Exatamente nas contações ali apresentadas, não, mas os interessados, sim, podem ser de qualquer área. E quais são as áreas afins, assim, professora? Pedagogia, tem gente usando a arte de contar história também em empresas, né? Em empresas, em bibliotecas, existem programas de estímulo à leitura por meio da contação de histórias. Porque, às vezes, uma criança abre um livro
se ela não foi, desde pequena, alimentada pela leitura, ela vai achar um pouquinho chato abrir um livro. Então, esse estímulo nas salas de escola mesmo, na sala de leitura da escola, nas bibliotecas, estimularia ainda mais, formaríamos mais leitores. E também hoje, como também falaram ali na gravação, hospitais chamam para contadores para animar algum evento, empresas, entretenimento, lazer, enfim, até mesmo um ato terapêutico. Verdade, eu vi uma boa história, é sempre inspirador, né? Eu lembro muito que minha avó contava muitas histórias da Bíblia para mim, né? Eu acho que vocês têm essa lembrança também, né? Lá em casa é história engraçada. Só. Meu morado, lá em casa é assim. História de pescador. Minha família é assim, tem umas histórias engraçadas, assim. Sua avó contava muita história pra você? Sua avó é Não, engraçada. minha Eu avó quero é aproveitar e engraçada. mandar um abraço pra sua avó e pra sua mãe, né? Isso. Que estão assistindo. Margarida e Marilda, um abraço pra vocês que estão assistindo aqui, acompanhando o Conexão. E a Miriam também, né? A Miriam também. Tudo ficam lá, as minhas 3 mulheres. 3, né? Né, Chapolin? Ainda isso que eu ia perguntar. Tem uma pergunta aqui, Luciano. Tem uma história aí, né? Você fez a Tem uma deixa. história. Não, me veio Tô na falando mente. que é a música aqui, Chapolin. Ó. A música, tá bom. Deixa a música, depois eu faço uma pergunta. Depois da música você revela, então. Vamos lá de música, então. Que é uma história cantada, né? Entenda de uma vez, te amo e sempre te amarei. Não importa o que você fez. Nada vai me separar. Não importa onde for, quero ser seu bom pastor. Eu sou aquele que o mar fez afastar. Eu sou aquele que de graça te traz graça. A fonte de água viva que não secará. O grande Deus de Israel, e eu pra sempre vou te amar. Eu sei, forte está o mar. Deixa eu acalmar. Agora pode navegar. Nada vai me impedir. Não importa onde for, quero ser seu bom pastor. Eu sou aquele que o mar fez afastar. Eu sou aquele que de graça te traz graça. A fonte de água viva que não secará. Eu sou o Deus de Israel,
e eu pra sempre vou te amar. Eu pra sempre vou te amar. Eu pra sempre vou te amar. E eu pra sempre vou te amar. Pra sempre. Márcio e Everson hoje aqui no Conexão. Você pode participar e interagir sobre o tema de hoje em nossas redes sociais, no @PG Conexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. Curte a nossa página no Face também. Se você perdeu o início do programa, já tem vídeo lá do Márcio e do Everson, que abriram aqui o Conexão de hoje. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Curte a nossa página. Lembrando também do nosso presente. Você que quer estudar um pouco mais sobre a Bíblia, eu sei que tem várias pessoas que são curiosas por esse tema, que acompanham Conexão e a TV Novo Tempo também. É só acessar o nosso blog novotempo.com/conexão e saiba como adquirir esse presente que vai chegar na sua casa de graça. É um presente da TV Novo Tempo para você. Luciana, falando em redes sociais, já quero ler um comentário aqui, tem porque comentário o pessoal... Tá todo mundo querendo um CD aí da dupla, né? Já tem até sugestão aqui. A Raquel Santana, ela fala o seguinte: que linda canção, tem que gravar logo. Dupla Nova Voz. Acho que vai ser Dupla Nova Voz? Dupla Nova Voz. Já deu o nome. Já deu o nome. Já E deu tem o um nome comentário aqui que é da Débora Leão. Se eu não ler o comentário da Débora Leão, ela vai ficar uma fera. Então eu vou ler aqui. Ela fala o seguinte: sim, ela gosta de contar histórias e ouvir histórias. Minha mãe sempre contou histórias para nós dormirmos e agora que é avó, também conta para os netinhos. Acho legal passar isso de geração em Virou geração. uma tradição da família, né? Tradição. Legal. Agora, a gente vive numa loucura, assim, né? Trabalho e esse lance das redes sociais que acaba tirando esse lance de você trocar um diálogo e ouvir história. As pessoas andam meio impacientes, né? Parece. E você acaba... Essa arte, ela acaba motivando bons ouvintes também, né? Estimulando as pessoas a ouvirem, a terem concentração, mais concentração, a se importarem também com a história do outro e o que o outro tem a contribuir para a sua vida. Acho que a gente perde muito, às vezes, falando, nessa correria, às vezes só interagindo nas redes, e tem um momento de parar e ouvir uma boa história, que é a troca, né? Que faz com que que agregue muita coisa para a sua vida. Exatamente, eu acho que manter essa tradição, como você falou aí, de família em família, as pessoas comentarem isso, é muito importante e nos motiva mais ainda para mantermos a profissão, né? Tentar até que essa profissão seja mais valorizada. Uhum. Por isso, de novo, né, esse programa traz aí um tema tão desconhecido, mas de uma profissão tão antiga, né? E a questão de termos essa formação específica é justamente isso, quer dizer, como conquistar esse ouvinte, né? Existem técnicas para isso, professora? Quais são as técnicas para prender a atenção de um ouvinte? O curso da especialização, por exemplo, mas eu acho que há outros cursos, né, tendem a trabalhar com a questão do teatro, da voz, da interpretação, da técnica vocal, também e principalmente falar de cultura, né? Um dos eixos do nosso curso de pós-graduação é cultura e arte, porque se você não tiver conteúdo, você não terá também como contar o que uma boa transmitir. História, né? Exato. Okay. Né? Depende muito do local, então há outros recursos. Vocês viram ali, por exemplo, as pessoas usando cenário, né, acessórios, porque é uma forma de garantir, né? Garantir essa atenção que ficaria perdida, né, se fosse nos velhos tempos. Então, ok, professora, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão. Veio prontamente atender o nosso convite, veio de São Paulo, também capital. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos, em nome da Faculdade Paulista de Artes, eu agradeço e por apreciar também uma ótima boa música né? Hoje, né? Uma ótima contação em forma de música. Muito obrigada. Fica uma dica aí para você, uma opção de profissão também, de especialização. Você que tem interesse, de repente você pode ser um bom contador de história aí, especializado, né, em sua profissão aí. E para você que é contador de história, feliz Dia Internacional do Contador de História. Essa profissão aí que é tão antiga, né, mas que ainda está galgando os caminhos aí de um bom reconhecimento.
Professora, muito obrigada mais uma vez. Meninos, muito obrigada pela participação aqui no Conexão. Serão sempre bem-vindos aqui, viu? Estamos à disposição. Né, Chapolin? Serão sempre Com bem-vindos, certeza. né? Porque Fica a dica, hashtag aí, dupla nova voz. você não vai contar o segredo, não? Não, o próximo programa. Próximo programa? Tá bom. Chapolin, até segunda-feira, Até 7h30 segunda, Lu. aqui. Estamos juntos, Valeu, hein? gente. Obrigado pela presença aí, viu? Obrigada. Tchau, gente. Agora mais música, né? Até segunda-feira. Um tempo, uma história pra contar, um poema que escrevi, tão pequeno pra te dar, tão frágil, se prendeu a um bebê, pra mostrar o que é o amor, desceu o rei ao pecador. Pra quem fez o mar, pra quem tem todas as cores, pra quem o tempo viu passar, o que posso eu te entregar? Minha vida, a minha história, o meu louvor, o meu desejo mais sincero, tudo o que preciso for, me